Boa noite, pessoal. Boa noite, Lucas. Boa noite, pessoal. Mais um papo de inseto na área. Guardando aqui o Ellison entrar. Já entrou. Manda o convite aí, Ellison, que eu já te puxo aqui. Maravilha. Já estamos puxando aí. Fizemos uns pré-testes aqui, Pronto? quase deu problema. Ótimo. Boa noite, Ellison. Tudo Oi. bem? Boa noite, gente. Boa noite para todo mundo aí. Tá me ouvindo direitinho? Tô ouvindo, estão me ouvindo? Tá tudo ótimo. Ó, Lorena, tempo que eu não vejo. Pessoal, boa noite mais uma vez. Esse é mais um Papo de Insetos. Já estou perdendo a conta aqui, se é o 12, é o 13, mas já tem um MOI já. E mais uma vez, convidado mega especial. E tá na categoria dos amigos que não tem como rejeitar. Se convida, tem que vir. Né? Não é convite, né? É Intimação, né? inquisição, é intimação total para participar. Então, vou logo começar. Já estamos aqui chegando em 30 pessoas já participando aqui da live. De apresentar o doutor Ellison Fabrício, que ele é biólogo graduado pela Federal do Piauí e fez mestrado e doutorado na Exalc em entomologia, né? Foi orientado do professor Zucchi. E no doutorado ele teve a oportunidade de fazer o doutorado sanduíche, né? Com o papa, basicamente, dos TRIPS, né? O Lawrence Mound, não é isso, Fabrício? Lawrence Mound. Lá na Austrália, né? Então, ele tem uma... Hoje, né, somos poucas pessoas que trabalham com TRIPS aqui no Brasil e o Ellison, com certeza, já é uma referência, né? Quando a gente fala de TRIPS, é a pessoa que a gente busca para pedir ajuda aqui no Brasil. Então, é um grupo de insetos bem diferentes, né? Com muitas coisas e com a grande relevância econômica, né? Então, a gente achou Isso. importante abrir um espaço específico para falar de papear sobre TRIPS e ninguém melhor do que o Ellison para a gente participar e ser esse convidado do dia. Ellison, muito obrigado novamente para participar. E eu queria que você poderia começar. Eu já apresentei você, mas você poderia falar um pouco mais dessa sua formação, dessa sua ida à Austrália também para conseguir essa maior especialização nesse grupo e para a gente Isso. começar esse papo. Bom, então eu que agradeço, Tiago, pelo convite. Acho que você está fazendo um trabalho muito interessante para popularizar a ciência, né? A entomologia em específico. Então, um convite desses é irrecusável. Não é só pela amizade, não, é irrecusável. Quando a gente tem a chance de falar sobre um tema que a gente gosta, melhor ainda, né? Bom, então, como você falou, me formei na Federal do Piauí, fiz mestrado e doutorado lá na Exalc e tive a oportunidade, durante o doutorado, de fazer Ellison, uma falaram que está um pós. pouco baixo aqui. Para mim tá um pouquinho baixo. Se puder falar um pouquinho mais alto, um pouquinho mais perto do celular, Deixa eu chegar talvez. perto. Melhorou? Para mim melhorou um pouco. O pessoal vai falando aí embaixo. Veja se Qualquer tá coisa. falando bem, eu vou falando aqui. É porque tem um delayzinho um pouquinho dos comentários das pessoas. Então. Tá ruim É, e baixo? Como eu faço para aumentar aqui, hein? não, acho que aí é você realmente, porque o microfone fica embutido no celular, né? Então é chegar talvez um pouco mais próximo do celular Tá, deixa eu tentar e ver aqui. talvez. Ou então falar mais alto mesmo aí para ver se o negócio. Pode testar Tá também e melhor pegar um agora? fone de ouvido. Tá melhor? Tá. Bota aí, trabalha, Tá trabalha legal? um Dá para pouco. ouvir? Dá para ouvir? Tá. Eu tô ouvindo bem, mas assim, as pessoas estão falando que tá ainda um pouco baixo. Se tiver, tem Eu algum acho que fone de ouvido do lado? eu não tô aqui com nenhum, cara. Eu saí, a gente fez o teste, acabei deixando o fone onde eu tava. Não, beleza. Fala, tenta chegar um pouco mais perto do celular e ficar falando mais alto. Acho que vai ser o jeito aí. Vai bebendo água pra melhorar aí. Tá, dá para ouvir agora? Assim, tá. Dá? Melhorou? Tá.
Taca-lhe pau. Tá, então, voltando. Então, eu fiz a graduação na... Tá, legal. Então, vamos ver aí se vocês conseguem me ouvir, gente. Eu, infelizmente, vim sem eu sair tão rápido ali. Bom, então, fiz a graduação na Federal do Piauí e fiz doutorado, mestrado e doutorado na Exalc, e tive a oportunidade de trabalhar por um semestre lá no doutorado de sanduíche com o Mound, né? O Mound é um cara, assim, extremamente acessível, extremamente ativo. Hoje ele tem 86 anos, se não me engano, mas continua trabalhando muito com TRIPS, né? Um cara que publica bastante todos os anos, uma pessoa muito ativa, não só na publicação, como também nos trabalhos de campo, uma pessoa que está sempre no campo fazendo coleta, descobrindo coisas novas em vários países, né? Então uma experiência muito enriquecedora, né? Nós não tínhamos, agora nós temos, mas nós não tínhamos pessoas que trabalhassem com TRIPS, né? Na época que eu fiz doutorado. Embora eu tenha tido muito a ajuda da doutora Renata Monteiro, que foi a primeira pessoa que trabalhou com TRIPS no Brasil, né? Mas na época ela já tinha parado de trabalhar, então eu tive essa chance de fazer esse intercâmbio lá na Austrália, que foi extremamente importante. Aprendi muita coisa com o Mound, foi alguém que realmente é um espelho para a gente seguir na ciência, né? Então essa experiência realmente fez a diferença na minha caminhada profissional. Muito legal, né, Fabrício? E é como você comentou, a gente conversou antes, né? Uma pessoa que já está, você falou com mais de 80 anos, é isso, né? E 86. 86 anos, né? E que tem ainda, você falou, né? Uma vibração, uma empolgação com a pesquisa. Isso realmente, você ter tido essa oportunidade de passar esse tempo com ele, né? E aprender, é muito legal. Muita gente aqui, já passamos de 60 pessoas, muita gente dando aqui. Você realmente, não sei. Acho que as duas coisas, os trips estão ficando pop e também muita gente que gosta de você aí, Fabrício, que já estão. Seu fã-clube aí já A está. família é grande, viu? Família. Mas, Fabrício, para a gente começar, eu sempre gosto da gente falar um pouco da parte básica, para a gente nivelar um pouco o assunto, né? Tem muita gente que não é muito. Não é tão, né, não tem especialização em entomologia, né, ou é só um curioso, ou mesmo pessoal que não teve uma especialização tão grande, que para você nivelar um pouco o que são esse grupo de insetos, né, essa ordem de insetos, e o que diferencia deles para eles se tornarem uma ordem à parte. Fale um pouquinho mais aí sobre essa sua paixão aí. Então, muito bem. Os trips, eles fazem uma ordem de insetos, uma ordem próxima dos Hemiptera, né? É um organismo hemipteroide, do grupo dos paraneópteros, para falar um pouco de palavras mais difíceis, né? Mas, assim, próximo dos Hemiptera, e é um inseto do grupo dos sugadores. Ele diferencia, embora tenha aquele jeitão dele, afiladinho, pequeno, e com as asas franjadas, né? A principal característica que distingue os trips de todos os outros grupos de insetos é a assimetria nas peças bucais. Então, os trips eles têm duas maxilas, mas eles têm somente uma mandíbula, a mandíbula esquerda. Então, a mandíbula direita ela é perdida durante o desenvolvimento embrionário, e essa é realmente a característica que diferencia os trips dos demais grupos de insetos atuais. Então, a gente fala muito das asas franjadas, mas as asas franjadas são encontradas também em vários outros grupos de insetos, né? Os trips realmente se diferenciam dos demais devido a essa assimetria bucal. Eu nem sabia que tinha outro grupo de insetos com asa franjada, viu? Já foi aí uma... Tem uns himenópteros, tem alguns coleópteros, pitílidae, a segunda asa, a asa posterior tem asa franjada. Uns grupos de lepidópteros também. Muito legal. Bem, então, esse grupo, ele tem também uns nomes curiosos, né, que o pessoal chama. Eu queria dos nomes comuns, os nomes vulgares que a gente chama, dependendo da região, muda também um pouco, né? Quais são os nomes que geralmente o pessoal do campo, ou o pessoal mais chama de os trips por aí? Trips não é um nome muito comum. O pessoal não usa muito esse nome, a não ser as pessoas que têm realmente conhecimento do inseto, né? Então, em geral, você vai encontrar o pessoal chamando os trips por piolho. Pelo jeitão que parece ali, é um pequenininho, fica nas plantas, são piolhos de plantas. Então, muita gente chama de piolho e o nome da planta que ele está associado, piolho da cebola, piolho e assim vai, né? Mas é interessante que existem vários outros nomes também em
em outras línguas. Eu acho que a Elisa, uma outra taxonomista de Tisanópolis, está até assistindo a gente aí, ela me disse, ela fez mestrado no Japão, e ela me disse que lá no Japão os trips são conhecidos por um nome chamado Azamilma, né? Então, Azamilma significa o cavalo de uma planta lá chamada cardo, de uma flor de cardo. Então, o que acontece? Quem já viu os trips, principalmente os da subordem tubulífera, que são os que têm o fim do abdômen em forma de tubo, já deve ter percebido que eles têm um hábito de levantar o abdômen quando estão nas folhas. Não sei se o pessoal que está assistindo aí já observou isso. Mas quando isso acontece, parece um cavalo, como se estivesse cavalgando, né? Então, o nome vulgar de trips lá no Japão é Azamilma, é o cavalo da flor, né? Então, em cada país eles dão um nome, e esse é um dos nomes que eu acho mais interessante. Tem um outro também que o pessoal chama Thunderfly, ou mosquito relâmpago, porque em alguns países na Europa existe uma época, quando está chegando perto da chuva, que há uma população de uma espécie de trips chamada Limotrips cereale, ela explode, né? Então fica muitos trips no ambiente, o período de aparecimento é exatamente coincidente com o período das chuvas, em que você tem os thunder, né? Tem os relâmpagos, os trovões. Então é como se fosse o thunderfly, a mosca do relâmpago. Tem vários nomes bem interessantes em relação aos trips. Mas no Brasil tem um muito comum que é o lacerdinho, né? Fala muito Explica aí pra galera a origem desse nome do Lacerdinha aí. Lacerdinha é muito interessante. O pessoal que lembra da história aí, lembra que na época da ditadura de 64, Carlos Lacerda era um político que defendia muito, naquela época, a saída do governo, do João Goulart, né? Então o pessoal dizia que ele era muito chato, era um cara da imprensa que era muito chato. E aí a chatice do Carlos Lacerda era comparável à chatice do trips que caía nos olhos, o trips do ficus, Ginaicotrips ficori, caía nos olhos e causava ali uma irritação nos olhos. Então o nome dos trips virou Lacerdinha, em homenagem ao Carlos Lacerda, né, aqui político brasileiro. Somente no Brasil esse trips é chamado de Lacerdinha. Muito legal. Aqui realmente, como você falou, né, o piolho, o pessoal da cultura faz cebola, né? Você chega realmente muito, se você falar de trips, né, mas falar piolho é o que realmente eles falam aqui. Já tem muita gente aqui, são quase 60 pessoas. Pessoal, você está com um fã-clube grande mesmo. O Márcio pedindo para você falar do terceiro congresso de entomologia, do terceiro congresso de entomologia que será realizado em Floriano, no Piauí. Mas aí você fala no final, quando já tem outros assuntos, a gente pode deixar, Márcio, que o Erson se lembra disso aí para comentar no final. Uma coisa curiosa desse grupo, com certeza, acho que também é a metamorfose, né, Ellison? Eu queria que você comentasse um pouco o que é que tem as diferenças, como é que é a metamorfose desses insetos. Inclusive, tem vários termos que a gente não sabe se usa, se é correto, se não é correto, se a gente chama pulpa de trips, ou se fala ninfa de quarto insta, como é que é isso? Então, comenta isso aí pra galera. Esse aí, Thiago, é um dos aspectos mais interessantes assim, da biologia dos trips, né? O desenvolvimento dos trips é bem diferente do desenvolvimento de outros grupos de insetos. Então, embora ele esteja colocado ali no grupo dos hemipteróides, que são organismos que são hemimetábolos, né? Todos os hemípteros, os próprios socódia, que inclui os piolhos, etc., eles têm uma metamorfose que é um pouco diferente e se assemelha muito à metamorfose dos holometábolos, né? Então, o que acontece? Os trips eles têm a fase de ovo, como todos os insetos, a fase de adulto, também como todos os insetos, e entre essas fases ele tem dois estágios, dois instares, que são ativos, especialmente entre os terebrância, né? São dois instares ativos, e depois você tem dois instares inativos, então quiescentes. Eles não se alimentam, eles só se desenvolvem, uma etapa intermediária entre a fase inicial, entre os dois primeiros instares, e a fase adulta. Então, como essa etapa, esses dois instares intermediários aí, entre os dois primeiros instares e a fase adulta, eles são quiescentes e eles passam por uma transformação de tecidos comparável à dos holometábolos. Então, esse grupo aí, esses dois instares são chamados de pré-pupa e de pupa, né? Embora, se a gente for observar mesmo no desenvolvimento dos organismos, os trips sejam hemimetábolos, estejam dentro do grupo dos hemimetábolos. Mas como essa metamorfose se assemelha à metamorfose dos holometábolos, acabou que a nomenclatura aplicada dos holometábolos também passa a ser aplicada à nomenclatura das fases imaturas dos trips. Então, os dois primeiros instares em terebrância, que são os principais trips, a gente chama de larva,
E aí depois a gente chama as outras duas, os outros dois ínsteres de pré-pupa e de pupa, né? Porque são organismos, são quiescentes e que passam por essa transformação muito forte de tecidos internos, como o dos holometábolos, né? Então a gente acaba chamando esses nomes porque existe uma certa dúvida aí se esses nomes estão corretos, estão errados, mas a gente acaba... O que eu sempre falo quando as pessoas me perguntam é que elas têm uma coisa muito importante, é que eles entendam o que eles estão falando. Se eles chamarem de ninfa, existem pessoas que usam esses termos de ninfa, né? Porque os organismos estão localizados ali filogeneticamente entre os outros grupos de hemimetábolos. Mas se usarem o termo larva, pré-pupa e pupa, também não está errado, porque eles têm realmente uma metamorfose que é convergente com a metamorfose encontrada em holometábolos, como se os trips tivessem encontrado a holometabolia ou algo próximo da holometabolia antes dos demais holometábolos. Então, essa questão de nomenclatura tem esses problemas. O importante é que a gente fale com segurança e que a gente saiba explicar o que está falando. Agora, na dúvida, se você tiver dúvida, chama tudo de imaturo, que está tudo resolvido. Mas é interessante, né? E como você falou, né? São nomenclaturas, né? E muitas vezes aí tem muita coisa da tradução do inglês que muita gente se baseia. Então, assim, né? São coisas que vão sendo adaptadas e chegar e definir como certo ou errado fica algum tempo complicado, né? Mas é isso. Na dúvida, joga imaturo aí para não, né? Vai que pega um revisor chato aí, né? A Andréia aqui, professora Andréia do IFE, né? Que também já trabalhou, fez o doutorado dela com TRIPS, já parabenizando aqui o tema aqui, ela falando para diferenciar predador e tudo, mas na frente a gente vai chegar nisso, André. Tá. Vamos conversar sobre isso sim. Eu vou tomar uma cajuína aqui, viu? Estou no Piauí, tenho que tomar uma cajuína. Eu já estou reclamando que ele não enviou, né, a cajuína aqui para cá. Aqui é o seguinte, eu estou com a cajuína e aí o abridor, geralmente quando a gente está tomando alguma coisa interessante numa ocasião especial, a gente guarda a bebida para a ocasião especial. Eu guardo o abridor, então eu vou usar esse abridor aqui para abrir a cajuína e tomar minha cajuína. Tem que achar agora um abridor de trips, hein, Ederson? Tem que achar. Quem quiser me dar um desse, eu estou aceitando. Antes que a gente passe aqui para a próxima pergunta, o Ramon Lima pergunta principais características taxonômicas do trips. E seria até interessante você falar, Ederson, que assim, como é que quando você recebe a amostra de trips, como é que você tem que montar lâmina, não precisa. Claro que você não vai começar a entrar em detalhes aqui, porque, né, não é essa a intenção, mas assim, quais são as estruturas principais, né, que a pessoa pega um trips para enviar para você, que tem que estar lá preservadinha para você olhar. Certo. Então, assim, primeiro, assim, as características que a gente usa, né, são muito variáveis, depende muito do grupo de insetos. A gente usa características da cabeça, algumas não dá para entrar muito em detalhe aqui, mas a gente usa da cabeça, do abdômen, algumas estruturas de cerdas, posição de cerdas, tamanho, formato, etc. Então, o mais importante que a gente pede para as pessoas quando enviam material para a gente é que quando façam a coleta, quando estiverem fazendo a coleta do organismo, dos trips, que peguem os trips com muita delicadeza. Então, geralmente, você pode usar pequenos pincéis, né? Pincéis de cerdas finas, curtas, pequenas, que você possa pegar ele por baixo, umedece a ponta do pincel, deixa umedecida com o próprio álcool que você está usando para fazer a coleta, né? Então, você passa o pincel, tenta passar o pincel por baixo do trips e aí coloca diretamente em tubinhos, em Eppendorfs. Se você fizer isso, muito dificilmente as cerdas vão quebrar, né? É claro que isso aí é toda uma questão de prática, mas com o tempo você vai pegando isso aí. Então, o mais importante é a delicadeza no momento da coleta. No momento em que esse material chega para a gente, aí a gente faz montagem de lâmina de microscopia. Então, existem vários métodos para fazer essa montagem. Eu que trabalho com taxonomia, geralmente faço a montagem de lâminas permanentes, né? Então, a gente pega o organismo, faz uma limpeza corporal, depois faz uma clarificação, e aí monta na lâmina de microscopia com um meio chamado bálsamo do Canadá, que é um meio permanente. Então, toda a coleção que a gente tem aqui, ela é mantida dessa maneira, e aí a gente faz a identificação com base na morfologia desses exemplares montados em lâmina de microscopia. Legal. O Ciência Books está falando aqui como definir finalmente o aparelho bucal de um trips. Você comentou no... Então, os trips, eles têm a característica principal dos trips
é exatamente essa assimetria bucal, né? Então, eles têm duas maxilas. Se você pegar, por exemplo, os hemípteros, eles têm 4 estiletes, 2 maxilas e 2 mandíbulas. Os tríplices, diferentemente, eles têm 2 maxilas, mas eles têm somente uma mandíbula, a mandíbula esquerda. Então, eles são sugadores, mas com essa diferença da conformação dos estiletes bucais. Então, eles são sugadores, assim como os hemípteros, né? E todos os outros hemipteróides. Agora, na verdade, todos os outros não, porque tem um grupinho ali, os psocópicos, que são meio complicados. Mas são esses sugadores aí. E aí o que eles fazem, até não sei se você vai perguntar isso, Thiago, sobre a alimentação, né? Da utilização dos estiletes para se alimentar. Mas então eles vão usando esse estilete, essa mandíbula esquerda, para perfurar a célula, o tecido vegetal, e aí vão sugando os conteúdos celulares. Certo. Isso até é interessante você comentar, né, Fabrício? Porque muita gente ainda usa o termo insetos raspadores, né? Porque ficava aquela linha, muitas vezes que fica, e achavam antigamente que ele raspava, né? Então, você está dizendo, você já falou isso no início, né? Que eles são insetos sugadores, né? São insetos sugadores, exatamente. Eles perfuram cada célula vegetal e vão sugando o conteúdo celular. Esse termo raspadores aí, na verdade, já faz algum tempinho que ele deixou de ser utilizado entre quem estuda trips, né? Mas, de fato, existe muito essa nomenclatura na literatura. Você encontra realmente com muita facilidade aí essa nomenclatura. Beleza. E outra coisa, só nessa parte de coleta e tudo, acho que também você recomenda guardar o trips em álcool a 60%, não é isso? Ou eu estou errado? Na verdade, assim, isso aí depende da sua finalidade, né? Ultimamente, eu já estou tentando coletar sempre em álcool mais do que 90, né? Porque esse material fica disponível para biologia molecular. Então, eu tenho tentado sempre fazer assim. Mas o que eu faço? Às vezes eu posso coletar em álcool mais do que 90, e aí quando eu vou fazer a montagem, eu reduzo a concentração de álcool, posso colocar também numa solução de álcool, de glicerina e de ácido acético, porque ajuda a distender, deixar o bicho um pouquinho mais mole, mais maleável para fazer a montagem, que a gente chama de AGA, né? E aí depois eu faço a montagem. Mas as pessoas que tiverem interesse em mandar algum trips para a gente identificar, pode mandar no álcool 90 e pouco, não tem problema, quando chegar no laboratório aqui. Se não tiver muito tempo, né? Porque se passar muito tempo no álcool, aí pode ser que ele fique mais quebradiço. Mas eu particularmente, já estou montando assim, que esse material fica disponível para biologia molecular também. Ótimo. É cada vez mais importante, né, a gente ter também esses estudos moleculares, né? Principalmente de espécies muito próximas, né? O Eduardo Gorá aqui está perguntando, Gorá Web, querendo saber de distribuição do trips em relação a clima. Deixa eu ver aqui que eu perdi um pouco a pergunta. Gostaria que ele comentasse um pouco sobre a influência do clima na distribuição dos trips. Teria algo a falar sobre isso? No mundo inteiro? Eu acho de forma muito geral. Ou seja, as regiões do mundo? Não sei. Se a gente for pegar assim pelas regiões do mundo, né, essa área tropical, ela teoricamente tem uma riqueza muito maior. Mas o que acontece é que, em geral, essa região tropical, que é onde a gente vive, no Brasil e em outros países dos trópicos, eles são regiões que têm menos tradição no estudo dos trips, né? Então, você vai ter uma riqueza muito maior conhecida de espécies na Europa, nos Estados Unidos, ultimamente muita coisa na China, na Austrália, que é onde o Mound trabalha, já tem quase 1000 espécies conhecidas, né? E se você chegar na região tropical, você tem uma quantidade que, teoricamente, seria muito maior, mas a quantidade conhecida é muito menor, né? Os trips, teoricamente, eles têm uma riqueza muito maior em regiões tropicais, úmidas, tropicais e quentes, que é essa região aqui do Brasil que a gente vive. Mas a riqueza conhecida é muito maior nessas outras áreas, porque é onde tem a tradição de estudos, né? Na nossa região, nos trópicos, muito menos estudos. Isso, com certeza, né? E aqui mesmo no Brasil, né, como você falou, né, você teve que sair daqui para poder conseguir se especializar no grupo, né? Então, se imagina se fosse um grupo tipo Moço das Frutas, que você tem hoje, todo estado, pelo menos um taxonomista aí. Então, é diferente, exatamente, né? Uma coisa que é sempre importante a gente falar, os trips são muito conhecidos como pragas, né? Você pode até comentar aí das principais, mas existem trips também com outros modos de alimentação. Comenta um pouco do geral da alimentação dos trips.
Então vamos lá. É claro que os trips de importância econômica, eles chamam muito mais atenção. Mas, olha, existem atualmente cerca de 6.200 espécies de trips descritas, conhecidas para a ciência, né? Dessas 6.200, talvez umas 120, 130 sejam aí consideradas pragas. A maioria dessas nem é praga muito importante nas culturas em que elas atacam, né? Então, você tem aí 1%, sei lá, 0,5%, nem sei, faz os cálculos aí, quem estiver assistindo faz os cálculos. É uma quantidade muito pequena, né? Então, você tem aí mais ou menos uma centena de espécies consideradas pragas, é uma quantidade muito pequena no meio de 6.000 e tantas espécies, né? Mas, na verdade, essas espécies, entre essas 6.200 espécies de trips, uma grande parte, a maioria talvez, são espécies micófagas, ou seja, associadas a fungos. Inclusive, o nome trips é da madeira morta, é o worm da madeira morta, significa isso, né? O nome vulgar, trips. Então, por quê? Porque os trips eles são muito encontrados, né? As pessoas que estudavam trips antes deram esse nome porque eles eram muito conhecidos, muito encontrados em madeira morta. Quem trabalha com trips, a gente faz muita coleta assim, a gente faz batidas nas árvores caídas, em troncos caídos, a gente encontra muitos trips. E eles têm uma diversidade incrível entre essas espécies que são micófagas, né? Inclusive, entre os tubulífera, um dos grupos de tubulífera, que é uma das subordens de trips, tem os estiletes maxilares muito fortes, muito grandes, porque eles se alimentam dos esporos dos fungos, né? E não das hifas. Então, assim, existe uma diversidade muito grande de formas de vida entre os trips. A maioria, na verdade, é micófaga, mas existem ainda os predadores. Não são muitas espécies, existem algumas predadores. Aí existem umas, talvez, 2.000 e poucas, que são fitófagas, realmente. E aí existe também algumas espécies fitófagas aquáticas, se alimentando de musgos. Não, no Brasil, nenhuma conhecida, mas é até possível, é provável até que exista alguma aí, por aí, que nunca ninguém estudou, né? Haja vista a quantidade de água que tem no nosso país. As outras são conhecidas ali para o Sudeste Asiático, para a Austrália, acho que tem também, na Índia, né? Então ali na Ásia. E existe também um grupinho, um gênero de trips que é ectoparasita de cigarrinhas, né? Eles não matam as cigarrinhas, mas se alimentam dos conteúdos internos das cigarrinhas. Então, assim, embora a gente conheça os trips muito mais pelo ataque, o problema, o dano econômico, né? A importância econômica que eles têm em relação a várias culturas, inclusive vetorando vírus, né? Que talvez seja um tema que a gente vai entrar mais à frente. A verdade é que as formas de vida dos trips são muito variadas. Existem predadores, micófagos, fitófagos, ectoparasitas, trips aquáticos. Existe uma diversidade muito grande de formas de vida. Massa, muito bom. O Adriano está aí. Adriano, também outro especialista de trips. Bom saber que ele está aí. Não, estamos aqui já com 71 pessoas participando. Galera muito interessada nos trips aí, pelo visto. Vai pegando aluno, vai orientando. Você, o cara, tem que deixar agora a gente, vocês aí, nessa... O Adriano. Novos... Ele está falando dos ectoparasitas, ele estudou bastante esses ectoparasitas aí. Muito legal. E essa coisa que você realmente citou aqui, né, Elerson, em relação à questão de transmissão de vírus, né, isso é realmente uma coisa que se destaca muito em relação, aumenta a importância econômica dos trips, né, então tem um grupo de vírus que basicamente são transmitidos unicamente por trips, né, comenta um pouco mais aí quais são essas culturas que são, e quais as espécies que estão mais envolvidas nessa parte de transmissão de vírus. Bom, então... esse grupo de vírus é do gênero Orthotospovírus, né? Na literatura vocês vão ver, essa mudança é recente, não faz muito tempo. Então na literatura vocês vão ver esse vírus com o nome de tospovírus, né? Continua sendo o nome que a gente usa, né? Coloquialmente a gente acaba usando também. Mas o gênero ele sofreu uma mudança nomenclatória, né? Então hoje o nome mesmo é Orthotospovírus, que é na verdade o mesmo grupo, mas só sofreu essa mudança aí. Como quem trabalha com taxonomia sistemática acaba adorando mudar esses nomes, mas tem uma justificativa, né? Então, os trips eles são os únicos insetos que são conhecidos por transmitirem esses ortotospovírus. E os ortotospovírus são transmitidos exclusivamente por trips. Então, aí existe cerca de 30 espécies de ortotospovírus conhecidas, né? E ao redor de 15 espécies de trips vetoram essas 30 espécies de ortotospovírus. Algumas dessas espécies de ortotospovírus a gente não conhece ainda o vetor, mas muito provavelmente
assim como as espécies que são conhecidas, quem vetora são os trips, né? Então, as plantas que eles atacam, né, basicamente são as hortícolas, então tomate, né, batata, berinjela, alface, cebola, essas espécies de plantas, hortícolas e frutas são geralmente as espécies em que a gente encontra a maior quantidade de vírus associados e são exatamente essas espécies de plantas que, em geral, a gente encontra a maior importância econômica dos trips, né? Até o vira-cabeça do tomateiro, né? Acho que é o mais famoso, eu acho, né? Que é Exatamente. transmitido. É Franklinella Schultz? Franklinella Schultz transmite o vira-cabeça do tomateiro, né? Que é o vírus TSWV, que é Tomato Spotted White Virus, que é um ortotoxpovírus, que causa o que a gente chama de vira-cabeça do tomateiro, que é Sim. uma doença importante para a cultura do tomate, né? Isso, né? Recentemente também teve a melancia também, né? O Leandro Melancia, também, da Epagre, participou já aqui do nosso Papo de Inseto, comentou também de virose em cebola, que, né, que estão provavelmente associados também a trips, né? Então, exato. realmente, Trips tabaci é um vetor também de virose, ó, de o vírus trip. Elvis aqui é agrônomo aqui da fazenda da Agrodan, perguntando sobre azadiractina no combate de trips. Elvis, o Emerson trabalha muito na parte mais de controle, né? Mas realmente é um dos grupos de inseticida que tem que ser utilizado, né? O NIM, né? É uma Mas tem da, alguns poucos dessa. trabalhos, depois ele pode entrar em contato, eu posso passar alguma coisa para ele, mas não tem muita coisa, não. Certo. Que então, também se utiliza aqui na região. Bem, aqui a região do Vale do São Francisco, a gente tem das nossas duas principais culturas, as duas tem trips com problema, né? Tanto uva quanto a manga, né? E um assunto que a gente já... O Carlos Correia perguntou, árvores de figueira também, tem De muito nas figueira. folhas, que enrolam as Então, esse folhas e aí é o tudo. que a gente estava falando, que se chama lacerdinho, né? É esse aí. Sim, Giardia legal, trips. bem legal. E uma coisa, era isso que eu já comecei aqui, a professora Andréa fez uma pergunta ali atrás, que eu vou puxar agora também, né? Vamos falar em relação à parte de monitoramento de trips, né? Você acha que, por exemplo, a gente sabe que existe aquelas armadilhas adesivas, você acha que é um método interessante para monitoramento? O monitoramento na planta ainda é o mais indicado? O que você tem a falar em relação ao monitoramento de trips? Então, a gente estava até conversando ontem, né, Tiago? Primeiro, assim, a- as, os trips, eles são muito... A movimentação dos trips se dá muito com a influência do vento, né? Então, assim, existem alguns trabalhos aí que o pessoal trabalha com essas armadilhas, mas o mais indicado para armadilhas adesivas, para trips, é em ambientes protegidos, né? Porque essas armadilhas podem acabar trazendo trips de outras áreas que não necessariamente são ali da cultura, né? Outra questão interessante é em relação às cores. As cores elas variam muito. Às vezes a gente acha que um grupão de insetos, um grupo de insetos que a gente estuda, a gente acha que ele vai ser atraído por uma determinada cor e todas as espécies daquele grupo serão atraídos por aquela cor, né? Quando, na verdade, entre os trips, você tem espécies que são atraídas por cor azul, outros por cor amarela, outros por cor branca. A experiência assim que eu tenho do pessoal que tem utilizado, na verdade, eles usam essas armadilhas não especificamente para trips. Então, acaba usando para vários grupos de insetos ali naquele cultivo, e aí os trips estão entre os insetos que eles estão trabalhando, né? Estão tentando controlar. Então, é basicamente isso. Assim. Certo. Não tem muita coisa desenvolvida em Eu relação a isso. reforço isso, né? É complicado muitas vezes em ambiente aberto o uso das armadilhas adesivas para monitorar, né? É difícil a gente correlacionar com o que está na planta, né? E muitas vezes É, passa uma nuvem lá de, por exemplo, mosca branca que vai para a armadilha amarela e ela caiu ali, não necessariamente vai ficar ali, né? Então, é. pelo menos os trabalhos que eu já fiz aqui na região com mosca minadora, com mosca branca, eu não conseguia correlacionar, né? Então, é interessante talvez para ver a entrada, né, em regiões que não tem muita presença do inseto, talvez, detecção inicial da praga, mas para monitorar fica bem monitoramento na planta geralmente é mais realizado, né? E uma Eu coisa tenho um que... colega do IF, só finalizando, eu tenho um colega do IF, goiano, o Alexandre, não sei se ele está online aí, que ele trabalhou com armadilha amarela
na cultura da cebola e tem uns resultados interessantes, assim. Talvez será publicado em breve. Foi uma tentativa aí, né? Muitas dessas coisas com trips, o interessante é que as perguntas que a gente vai tendo são perguntas que nós que trabalhamos com trips também temos, né? Então são grupos que não são muito estudados assim, então muitas dessas perguntas também são perguntas nossas. A gente ainda não tem a resposta para todas. E você já falou uma coisa interessante, né, Eros? Porque para todo mundo que a gente fala, que a gente aprende na graduação, isso lá, que azul atrai trips, né? Então você já falou aí que isso não é uma regra geral para todos os trips, né? Então pode ter variações entre espécies, né? Então isso já é uma informação muito importante, né? Para quem tem problema com trips, tem que realmente saber se as espécies que estão ocorrendo aí têm realmente maior atração para a cor azul, ou se pode ser outra cor, né? Como você já comentou aí, o amarelo, o branco, outra, né? E outra coisa, Eros, você falou aí, a gente sabe o tamanho do trips, né? Ele é muito pequeno, é difícil. Para você identificar, você precisa fazer lâminas. Você olha aí questões de cerdas nas antenas, na cabeça, abdômen e tudo mais. Em vez em quando aqui, pelo menos aqui na região do Vale, a gente escuta algumas pessoas no monitoramento separando no olho o que é um trips predador e o que é um trips fitófago praga, né? Foi até o que a professora Andréa comentou, acho mais em cima. Você acha isso viável para um monitoramento em campo, né, fazendo aquela batedura lá, ou você acha que é meio complicado, teria que ter outras formas? Olha, eu acho extremamente perigoso você associar, olhar os trips no campo e já dizer que aquela espécie é ou não predadora, né? Assim, depois de algum tempo, a gente já com uma determinada experiência, as pessoas que trabalham com trips aí que estão assistindo talvez possam atestar isso também, a gente consegue, no campo, com a ajuda daquelas lupinhas de dedo, né? Eu estou sem nenhum aqui, mas com as lupinhas de dedo, você pode ter ali uma ideia, mais ou menos, de que grupo é, mas isso demanda uma experiência muito grande. E, às vezes, a coloração que está ali, o trips que você está estudando, a coloração desse trips é muito parecida com trips que são fitófagos, dos trips predadores, né? E às vezes até de outros trips que são micófagos, né? Então, assim, talvez, eu acho muito perigoso você tentar fazer a identificação, especialmente se você não tem muita experiência no grupo, simplesmente pela visualização no campo, né? Você faz a batida e olha. Talvez uma espécie que você possa, talvez, identificar ali no campo, que é uma espécie de predador que talvez seja mais comumente coletada, que é Franklinotrips vespiformis, talvez você consiga, com uma certa experiência, você consiga ali identificar ou ter mais ou menos Mas o ideal é sempre fazer a montagem de lâmina e fazer a identificação, né? Porque esse Franklinotrips vespiformis, ele é grande, é relativamente grande em comparação com outras espécies, e esse próprio nome vespiformis, né, ele tem uma cinturinha ali no começo do abdômen que dá esse nome. E se você olha, às vezes de maneira desavisada, você pode até achar que é uma formiga. O nome vulgar desses bichos, inclusive, é trips formiga, por causa disso. Tem esse formato aí de formiga. Então, esses talvez... Mas existem alguns outros grupos também que são parecidos. Se você se basear, por exemplo, pelas faixas que tem nas asas, você pode se confundir. Franklinotrips vespiformis tem faixas na asa, que você pode confundir com alguns outros grupos que também têm faixas escuras e claras na asa. Então, assim, é um pouco perigoso, eu não aconselharia que fosse feito assim, né? Você precisa, pelo menos, ter um equipamento óptico ali que possa lhe ajudar, depois de fazer a coleta no campo, levar para um laboratório, usar pelo menos o estereomicroscópio. Se você tiver uma experiência, já pode ali separar algumas coisas, mas eu não recomendaria esse tipo de atitude, não, viu? Eu acho que é legal essa sua fala, pelo menos aqui na região, né, que tem muitas fazendas grandes, exportadoras e tudo, e muitas vezes as pessoas não têm tanta noção da importância da taxonomia, assim, não é nem da importância, da necessidade de especialização que você precisa para conseguir identificar aquele material, né? Então, para a gente muitas vezes chega, porque eu sou entomologista e... Ô, Tiago, o que é isso aqui? Que acha que a gente vai identificar tudo? Eu falei, não, cara, tem uma pessoa que trabalha especificamente com trips e ele vai poder lá olhar e dizer, né? É claro que algumas espécies mais comuns acaba que a gente consegue, né? Ocorre muito, sim, mas assim, qualquer coisa que fuja um pouco mais daquilo, né, a gente tem que buscar um especialista e o que precisa para a gente chegar
e até definir uma espécie, né? Então, e também ter cuidado, né, na hora, inclusive, que a gente vai repassar essa informação, né, sobre a espécie. Muita gente aqui, esse professor Wagner, aqui lá da Federal do Ceará, Nordeste aqui está em peso. Já Obrigado pela audiência. a audiência está alta. A Lídia aqui do Mundo dos Insetos, eu acho que foi teu colega aqui, o Cavaleri, perguntando o Adriano aqui, perguntando quais as características mais comuns dos danos dos trips nas folhas. Nas folhas, como eles se alimentam das células, ele vai deixando aquela marquinha, né? Fica prateado, depois algumas espécies o pessoal chama bronzeamento. Então esse aí é o dano direto, ele vai se alimentando e vai causando a clorose nas folhas. Às vezes as folhas também ficam enroladas, tem o enrolamento da folha, também devido à alimentação. Em algumas culturas você também tem, não somente nas folhas, por exemplo, nos frutos. Na bananeira é muito comum você encontrar aquelas pontuações ásperas na casca, né? Que são inclusive, teve alguém que fez uma pergunta aqui, mas atrás justamente de trips em bananeiras, se bananeira era hospedeiro de trips. Ah, sim, de muitas espécies. Nossa, muitas espécies. Trips adora banana, né? Quando o pessoal fala macaco gosta de banana, tem que trocar isso aí por trips gosta de banana, porque são muitas espécies associadas à bananeira. Realmente são muitas espécies. Eu estou até com um aluno trabalhando aí com relação a isso, e às vezes algumas dessas espécies aí estão, inclusive, das espécies que estão relatadas na literatura, a gente está tentando retirar algumas dessas espécies, como você falou, Tiago. A taxonomia é importante, né, na identificação, e às vezes muitas espécies que estão na literatura são, na verdade, identificações errôneas, né? Então a gente trabalha também nesse sentido de tentar atualizar a nomenclatura correta dessas espécies associadas a várias culturas. Pois aproveita e já fale sobre isso aí, Elison. Tem um caso bem emblemático, né, de erro de identificação de trips aqui no Brasil. Você poderia comentar para o pessoal? Tem um trabalho que a Renata, né, a Renata Monteiro, que começou a trabalhar com trips aqui no Brasil na década de 90. Então ela fez um trabalho que aparentemente é simples, mas que resolve um problema que é prático, né? Então o trabalho dela, acho que é de 98, foi publicado na época na Análise da Sociedade Entomológica do Brasil, hoje, né, o Tropical Entomology. É um trabalho simples que o título é assim: Trips tabaci é realmente uma praga do algodoeiro no Brasil, né? Então, o que ela fez? Ela fez coletas no país, em vários locais, produtores de algodão, e não encontrou Trips tabaci em nenhuma das regiões produtoras de algodão, né? Ou seja, ela conseguiu comprovar que a espécie que vinha sendo relatada como praga do algodoeiro, que é Trips tabaci, na verdade não ocorre no algodão, né? E a espécie que de fato ocorre no algodão é Frankliniella schultzii, que é essa espécie polífaga aí, associada a várias culturas. Então, é um trabalho simples. Você tem uma literatura grande associada a uma determinada espécie e ela acaba sendo repetida, né? Outras pessoas vão repetindo. Claro, às vezes é um outro momento da ciência, as pessoas naquela época não tinham acesso à identificação ou não tinha brasileiro que identificava, então acaba pegando a identificação de livro-texto e vai repetindo essa identificação. Então é um trabalho muito simples, mas que mostra a importância da taxonomia, né? E esse é um trabalho que nós temos desenvolvido também. Quem trabalha com trips, a gente tem encontrado muitas espécies que foram introduzidas, muitas espécies que não eram conhecidas no Brasil, novos registros em várias culturas. A gente está... Claro, tem mais pessoas trabalhando com trips, então acaba que você tem muito mais resultados de coisas que as pessoas olhavam, mas acabavam não publicando, né? Não entravam em detalhe naquele assunto. Então, quanto mais pessoas tem trabalhando, mais a gente vai atingindo esse nível de conhecimento. Então, a gente vai fazendo vários trabalhos. Esse da banana que eu acabei de falar, eu tenho um aluno trabalhando que ele vai tirar algumas espécies que estavam incluídas como pragas da bananeira e que não existe suporte, que a gente chama de suporte taxonômico, né? Não existe material depositado, os trabalhos não indicam quem identificou, né? Então, não existe esse suporte. Depois de fazer várias coletas nessas culturas, a gente não volta a encontrar aquela espécie. Então, isso são as evidências, a ciência trabalha com evidências, são as evidências de que aquela espécie, na verdade, não ocorre naquela cultura, né? Então, isso mostra assim, a importância da taxonomia. Bem legal. E isso é muito comum, né, na entomologia, a questão de uma identificação muito antiga e as pessoas vão só... Depois, é o ácaro X na manga, repete aquela espécie identificada na década de 70 e qualquer vez que coleta lá, bota o mesmo nome e vai, né? Então, isso realmente, né? Às vezes, Thiago, a gente estava até conversando, né?
Às vezes são espécies até que ninguém acha que está errado, como é o caso que a gente está quase chegando numa conclusão em relação a isso, que é o tríplice do amendoim, que é uma praga-chave, né? Que provavelmente a identificação desse tríplice do amendoim, que já vem sendo utilizada há muito tempo, ela também está errada, o Enneothrips flavus. Então é possível que seja até uma espécie não descrita, a gente está estudando e vai verificar aí o que que... Então, assim, esses grupos, isso não é exclusividade dos tríplices, esses grupos que tem poucas pessoas estudando e que quando você tem determinados grupos, determinadas pessoas que começam a se debruçar naquilo, acaba encontrando muita coisa que estão perdidas na literatura. E um dos trabalhos que a gente tem, né, como pioneiros, assim, precursores, os colegas aí que estão assistindo, eu, outras pessoas que trabalham no grupo, é tentar organizar esse conhecimento ao redor de um grupo de insetos que tem essa importância econômica, né? A gente não trabalha só com espécies de importância econômica, o taxonomista trabalha com tudo. Às vezes é até mais empolgante trabalhar com outros grupos, porque você já encontra formas de vida diferentes, biologia diferente, espécies novas e tal. Mas existe também essa responsabilidade em relação às espécies de importância econômica, porque é uma informação muito importante para vários segmentos da sociedade e é preciso organizar esse conhecimento. É a base para o nosso manejo, né? A decisão de controle de tudo começa com o trabalho de vocês, né? O Wagner está, inclusive, falando aqui que manga tem muitas injúrias de tríplice que são atribuídas erroneamente aos ácaros, né? Inclusive, manga também vem sofrendo aqui, tem tanto manga quanto uva, com novo tríplice aqui que apareceu. E a Andréa fez uma pergunta mais atrás, a professora Andréa, perguntando o que é que você acha que tem tantas espécies novas de tríplice, né, antes consideradas quarentenárias, que vem surgindo no país. O que você acha, o porquê disso? Essa pergunta aí é muito interessante, porque envolve muitas coisas. Primeiro, assim, o nosso sistema quarentenário não é lá muito efetivo, né? Esse é um grande problema. Infelizmente, nosso sistema quarentenário não é muito efetivo. O segundo problema é que os tríplices são pequenos, eles se escondem nas plantas e aí passam com muita facilidade. Isso associado a um sistema que não é muito efetivo, às vezes as pessoas, eu não conheço, mas às vezes as pessoas que trabalham não... Claro, é muito difícil você conhecer todos os grupos de insetos, né? Então as pessoas às vezes não conhecem, não há destinação para aquele material, para identificação, então acaba entrando e aí vai ficando. Agora ela tem razão numa coisa que é realmente, ultimamente nós temos encontrado muitas espécies de tríplices invasoras, né? Espécies exóticas. Se você pegar, eu acho que eu tenho um levantamento, você tem até 1990, você tem um número X de espécies que tinham registro no Brasil. De 1990 até hoje, esse número X, que tinha sido de 1900 até 1990, está igual hoje. Ou seja, é como se fosse, vamos imaginar que são 10 espécies exóticas registradas no Brasil de 1900 até 1990. E aí, de 1990 até 2020, você tem a mesma quantidade novamente. Então, assim, isso reflete tanto a ineficiência do nosso sistema quarentenário, mas também pode ser que algumas dessas espécies já estivessem presentes no Brasil e, naquele momento, não tinha quem identificasse, né? Não existiam pessoas habilitadas a identificar. Então, assim, são uma série de fatores. Tem isso, tem um problema de fato. O comércio de commodities ter aumentado bastante, então acaba entrando muito mais espécies no Brasil. Tem toda essa questão. São várias coisas. E uma coisa que eu já li também em relação na verdade, a disseminação de pragas em geral no mundo todo, que um dos grandes fatores, inclusive, são as plantas ornamentais, né? Elas são muito culpadas em disseminar pragas no mundo todo, né? Comércio, inclusive, de flores e tudo. E tríplices, tem várias ornamentais que tríplices são também bem, né? Exatamente. Tem bastante hospedeiras, né? Tem mais uma coisinha. Mas, realmente, o tamanho é uma das coisas também, né? Que ajuda, muitas vezes, ele busca, né? Sempre se esconder, né, naquelas estruturas da planta e realmente, dependendo do que for, passa desapercebido. E claro, precisamos melhorar bastante ainda a nossa parte, né, de defesa quarentenária. Aí. Um tópico, a gente já está chegando já a 50 minutos aqui, Elson, com uma grande presença aqui de público, galera muito empolgada com os tríplices. Papo bom sempre assim. Inimigos naturais de tríplices, o que é que existe, o que, no final das contas, que come o tríplice aí ajuda, pensando no pessoal aí, os produtores, o que ajuda a reduzir a população de tríplices aí na natureza? Então tem assim, dois grupos principais que o pessoal tem estudado, são os ácaros predadores, então Neuseiulos aí, tem vários que são utilizados, né, naturalmente. Acho que tem uma espécie que está sendo até, não é especificamente para tríplice, mas que também se alimenta de tríplice, né? O Barqueri, né?
Neuzeilus exatamente. Barqueri, vai ser registrado Bacana. pela Top Bio, né? Acho que tá até aqui o Ótimo. Wagner, eu acho que ele tem uns trabalhos também em parceria com eles, e Então, é uma das. das pragas-alvos é o TRIPS. Né? É. E o outro grupo que o pessoal também trabalha é com óreos, né? O antocóride. Então, são os percevejos predadores que o pessoal também tem trabalhado aí com controle biológico. E, ultimamente, tem uma professora, aliás, uma pesquisadora da EPAMIG, que está trabalhando também com o próprio TRIPS, sendo agente de controle biológico. Ela está estudando ainda a viabilidade, algo inicial, para controle de algumas pragas, por exemplo, no café, a broca do café. Então, assim, tem trabalhos utilizando tanto inimigos naturais de TRIPS, né? Ou seja, os ácaros e esses percevejos predadores, como também utilizando o TRIPS como predador. Aquela espécie Sim. que a gente falou também, o Franklinothrips vespiformis, ela não é utilizada no Brasil, não é uma espécie comercializada no Brasil, mas a gente encontra com muita facilidade, é um predador generalista, né? Mas a gente encontra com facilidade assim, em várias culturas e ele também é uma espécie que ajuda aí no controle biológico natural. Legal. É bom até a gente ressaltar, a gente entrevistou aqui o Aloysio Coelho, né? Ele está fazendo um trabalho bem legal também em fumo, né? E tem utilizado óleos para controle de trips com resultados legais, né? Então, mas realmente é um grupo que precisa, né? Ainda ampliar, né? Tem gente, a Rose, perguntando aqui de Metarrhizium, o Aloysio também perguntando sobre de fungos, né, e bactérias. Aqui o pessoal tem testado várias coisas, eu não testei ainda, né, mas o pessoal tem testado. Eu acho que o Leandro também lá em, em Santa Catarina, na Epagre, também vai fazer alguns testes, mas eu não teria resultados agora para falar sobre isso. Não sei se também se o Fabrício conhece alguma coisa. É mais ou menos por aí. Essas perguntas são perguntas que a gente também está tentando responder com colegas que trabalham na área, né? Legal. Já estamos aqui com 52 minutos. E Vou, só vou... rapidinho, Ah, rapidinho, só para citar bem rápido, tem um pessoal também trabalhando com feromônios, né? Utilizando sim. feromônios. Na Inglaterra tem um grupo, William Kirk. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar bastante coisa aí publicada com feromônios de trips. Legal. Antes que a gente entre nas considerações finais, aqui tem uns eventos legais que você quer divulgar para a galera. A Renata Krause aqui perguntando sobre a influência da temperatura no ciclo de vida do TRIPS. Qual é a influência da temperatura aí? Então, é como a gente falou lá naquela pergunta que é mais ou menos semelhante, que é aquela questão de trips gostarem de ambientes mais quentes, né? Então, eles se desenvolvem muito mais rapidamente, né, em ambientes quentes. E uma Inclusive, coisa que. muitas dessas pragas aí, elas ocorrem nos períodos de veranico, né? Então, muitas dessas pragas que não são tão importantes, trips pragas que não são muito importantes, na época desses veranicos fica mais seco, mais quente, aí você tem uma quantidade muito maior de trips. Legal. Tem gente perguntando aqui literatura, se você tem dica de literatura. Também você pode deixar depois e passar. Gente, Isso. quem não seguiu o perfil aqui do Instagram, a conta do Erison, Trips siga aí World. o Trips World, né? Seguem aí que ele tá sempre divulgando Então pode coisa. mandar um e-mail também que a gente está sempre disponível. Ou já manda um direct aí Legal. para o Elson. E outra coisa, né, Elson, que a gente não comentou, ia comentar antes, que parte do ciclo de vida de muitos trips são no solo, né? Então essa fase que você falou da Ah, fase sim. nativa aí, né? Que é Então, outra questão essa é uma interessante, outra, né? essa é uma outra questão interessante, porque de fato os trips acabam caindo no solo, eles são inativos e acabam caindo no solo. Agora, a importância desse fato para o desenvolvimento do trips, além, vamos dizer assim, de uma proteção contra predadores, embora no solo também haja predadores, né, de solo, é uma coisa que precisa ser também aí aprofundada, né? É algo que é muito interessante. Assim, tem algumas culturas que eu acho que o trips simplesmente cai e algumas outras ele acaba ficando na própria folha, sem cair. Então, desenvolve da mesma maneira, né? Então, mas são Legal. coisas bem interessantes, são perguntas interessantes. Acho que na live que você teve com o Leandro é uma coisa também que ele disse que estava tentando verificar lá na Isso. cebola. O Leandro está aqui, ele está participando da O live. trabalho dele, né? Ele vai testar isso lá na cebola, lá em Leandro. Depois traz para a gente aí os resultados. A gente também está aqui fazendo parceria com eles para fazer uns testes aqui também, na região do Vale, aqui com manga, né? Então vamos esperar, mas daqui a uns anos, Muito né? bom. Fazer outra live já trazendo mais informações aqui para a galera, né? Legal que tem mais gente trabalhando com trips aqui no Brasil, né? É uma praga Quem se que tem. interessar é um tema muito bom. Trabalhar com trips é sempre recompensador.
É suspeito, né? Não é suspeito de falar não, mas tudo bem. Não, não é não. Então, olha, a gente vai chegando a 55 minutos aqui de live. Eu queria que você falasse aí sobre esses eventos que estão por vir, né? A gente está numa fase Certo. complicadíssima aí, né? De quarentena e tudo. Como é que é a ideia desses eventos? Bom, primeiro eu vou falar desse mais rápido que o Márcio pediu, que é a gente tem aqui no Piauí um congresso de entomologia do Piauí. Nesse ano, como nós tivemos essa quarentena, esse período da pandemia terrível, né, a gente acabou tendo que adiar o congresso. Ele ocorre sempre nos anos em que não tem congresso brasileiro de entomologia. Então, a gente iria fazer no ano que vem, a gente vai acabar tendo que adiar para o outro ano devido ao Congresso Brasileiro de Entomologia. Então, o pessoal está convidado aí. O próximo vai ser onde eu trabalho, né, que é em Floriano, a Universidade Federal do Piauí, campus de Floriano. Então, quem tiver oportunidade, quem quiser participar, está convidado. Mas o outro que a gente vai fazer agora, no mês que vem, programado para o dia 17, do dia 17 ao dia 21, a gente conseguiu reunir aí o pessoal que trabalha com TRIPS, tanto para a palestra como na organização. O Adriano, que está aí assistindo, está na organização. A Elisa, que trabalha no IF do Sudeste de Minas Gerais, está na organização. A professora Maria Goretti, da Universidade Estadual do Ceará, está na organização. E nós estamos aí propondo o congresso, o primeiro simpósio brasileiro de Tisanópolis, que é o primeiro SBT, primeiro simpósio brasileiro de Tisanópolis. Então, ocorrerá do dia 17 ao dia 21 de agosto. Nós estamos já nos preparativos finais para lançar o site, que deve ser nhn.ufpi.br/Tisanóptera. Vocês vão entrar e a partir de quarta-feira, talvez amanhã, mas eu garanto que a partir de quarta-feira nós vamos começar a fazer as inscrições, né? Um evento gratuito, totalmente online, aproveitando desse problema terrível da pandemia, mas tem esses aspectos que a gente pode utilizar, né? Ou seja, fazer um evento físico seria muito difícil, né? A gente está com problemas de corte de verbas em todo lugar, mas como nós temos essa oportunidade de unir todos, e como a gente está vendo aí, existem várias pessoas que trabalham com Tisanóptera no Brasil, seja pessoas que trabalham exclusivamente com isso, ou então sejam pessoas que trabalham com outros insetos e acabam estudando um pouquinho dos Tisanóptera, então estará aberta as inscrições a partir ou de amanhã ou de quarta-feira para vocês gratuitamente poderem participar desse simpósio. Vai ter muita gente aí que trabalha com TRIPS nas palestras, inclusive o Mound. O Mound é uma das pessoas que Ó, vai participar do nosso simpósio. Viu? Vai ser em uma grande... primeira mão no papo do inseto. Sendo de- Então Mound é tá confirmado, confirmou. muito legal esse evento, né? Sigam aí, galera, o Insta aí do Trips World, do Erison. A gente também aqui no Insetos do Sertão vai estar divulgando, né? Pode contar com a gente na divulgação e vamos querer participar sim, né? Trazendo gente do mundo todo e a gente tendo acesso gratuitamente online, maravilhoso. Para finalizar, você pode só falar rapidamente também do programa de pós-graduação que você faz parte aí em Então, Floriano. eu sou cadastrado aqui na UFPI no programa de pós-graduação em Ciências Agrárias e também no recém-criado programa de Biodiversidade e Conservação, né? Que, inclusive, está com as inscrições abertas para o processo seletivo, começou hoje. Então, Mestrado, é aqui isso? para mestrado. Biodiversidade é Certo. para mestrado e Ciências Agrárias, mestrado e doutorado. Então, assim, a gente orienta no de Ciências Agrárias mais essa parte voltada para a agricultura, né? Importância econômica. E no de biodiversidade nós vamos começar a orientar pessoas que trabalham especificamente com taxonomia, com ecologia de TRIPS, né? Então são os dois. E a gente também trabalha em cooperação com outros pesquisadores de outras universidades como co-orientador. Aí a gente está sempre aberto a parcerias. Maravilha, Erison. Então, quem quiser, pessoal, né? E uma coisa que eu até comentei com o Erison, muito legal, eu também está vendo muita participação da gente do Nordeste aqui. Como é legal a gente ter hoje pessoas como o Erison aqui, um cara super capacitado na área, e vários outros colegas que estão aqui no interior, né? Então, a gente não tem hoje só nos grandes centros grandes profissionais, né? Então, hoje a gente tem, só na nossa área de entomologia, tanto nas universidades que tiveram essa interiorização, os institutos federais que tiveram essa interiorização, e que a gente tem hoje aqui no interior do país, aqui do Nordeste, uma grande quantidade de profissionais maravilhosos, né? Então isso é muito legal. Erison, muito obrigado. 30 segundos para acabar. Foi maravilhoso. Agradeço, gente. Então, E assim, não se esqueçam, primeiro simpósio, a partir de amanhã ou de quarta-feira, nhn.fpi.br/Tisanóptera, ajudado aí pelo Adriano, pela Elisa, pela Gorete, todo mundo está convidado para participar. Será um evento muito interessante, muito importante para a nossa área no Brasil.
Valeu, Emerson. Muito obrigado. Vai ficar disponível aqui no IGTV. Quem quiser, divulga para quem não pôde assistir agora, tá bom? Valeu, muito obrigado, galera. Até a próxima segunda.